tive coragem de dizer que, ó, isso aí é só um dos problemas, essa questão dos golpes. Eu não estou mais conseguindo pagar minhas dívidas, elas estão todas desorganizadas. Eu me dei conta de que eu estava numa situação terrível e que precisava fazer alguma coisa por mim. Eu vi como uma luz ali no fim do túnel. O que eu consegui até agora é resultado da dedicação ao método, né? Educação financeira e meu salário está sobrando, né? Estou conseguindo negociar as dívidas, né? Conseguindo fazer a reserva financeira. Eu sou a Laura Miranda, sou professora universitária há 15 anos, mas já trabalho no magistério há 24 anos e tenho 45 anos. E atualmente eu moro em Humaitá, Amazonas, no interior do Amazonas. Como é que você conheceu essa maluca que grita na internet e fala que as pessoas podem sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? O que estava acontecendo na sua vida que você decidiu me escutar? Tá, então vamos lá. Eu fui passar uma temporada em Florianópolis, né? E por conta disso, um pouco antes de eu fiz algumas negociações, que mais adiante eu vou falar com mais detalhes, mas chegando lá eu passei por algumas situações sucessivas, né, digamos assim, de golpes de internet, sugestão de investimentos. Então, assim, agosto, setembro e para finalizar outubro, né, que foi justamente quando explodiu a questão que eu fiz lá atrás, antes de viajar, eu simplesmente me vi em 3 sucessivos golpes. Né? Então, isso para mim foi muito desesperador. Né? Isso eu descobri no início de outubro, né? E aí esse último de outubro foi um golpe de mais de 100 mil reais. E aí eu estava nesse desespero, né? Vendo como é que ia fazer. Então, o primeiro passo foi tentar procurar um advogado para poder ver como é que eu poderia proceder com essa situação. E quando eu procurei, né, o advogado, foi quando eu tive coragem de dizer que, ó, isso aí é só um dos problemas, essa questão dos golpes. Eu já não estou mais conseguindo pagar minhas dívidas, elas estão todas desorganizadas e eu acho que com essa situação eu não vou mais conseguir levar nada adiante. Aí ele me sugeriu, né, eu fazer toda uma organização financeira e disse assim, olha, tem a lei do superendividamento, que eu acho que a gente consegue alguma coisa por lá. Então, me explicou toda a situação, que ia organizar os credores e ia ser determinado esse valor em juízo, e eu fiquei com aquilo indignado, porque, assim, eu disse, mas eu não vou poder dizer se eu vou pagar a conta X, em que momento, ou quanto que eu vou poder pagar, me dispor. Ele disse, tu vai ter que aprender a viver com 30% do teu salário. Foi mais ou menos isso que ele me disse. E eu fiquei com aquilo assim muito... uma situação para mim de perda de controle. Eu disse, meu Deus, eu, na época, com 44 anos, como é que uma mulher de 44 anos vai perder, digamos assim, o controle da sua vida financeira? Porque, na verdade, assim, eu tentei um pouquinho atrás algum tipo de organização, mas em 2021 bagunçou um pouco, 22, e culminou nessa situação ano passado. E aí, eu, nessa angústia, né, acho que os algoritmos do YouTube conspiraram contra mim, porque, de repente, eu lembro que eu tinha voltado da igreja, já tinha colocado a minha situação lá para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e quando eu cheguei, eu disse, não quero saber de nada, vou ver alguma coisa aqui. E aí, num dos vídeos, passou a da GL Weipert, né? Você que é funcionário público, assalariado, está com consignado, dívida de cartão de crédito, e, assim, eu confesso que na hora que eu vi esse vídeo, assim, aí eu sempre, às vezes, eu pulo os comerciais, mas nessa hora eu disse, gente, essa sou eu. Então, assim, para mim, aí naquele dia mesmo, eu lembro exatamente o dia, foi dia 3 de novembro, né? E aí eu comecei, acho que era uma sexta-feira, comecei a maratonar os teus vídeos. Né? Então, não, eu acho que dá para fazer. E nisso eu já estava me preparando para mandar uma carta mesmo para o Banco do Brasil,
via Bacen, Procon, porque a minha situação, o gerente mesmo disse, não foi nada aqui com o banco, então a gente não tem nada a ver com isso, né? E aí eu comecei a te ouvir, aí lá, em algum momento, eu ouvi falar na questão de proteção salarial, e aí eu fui tentar entender o que era realmente, juntando um vídeo com o outro, né? E aí até que, enfim, eu entendi como é que funcionava, né? Então, ainda com conteúdo gratuito, acho que lá pelo terceiro ou quarto dia, eu já fui providenciar, fazer essa questão da proteção salarial, de tentar usar a Lei 3.790, eu mesma criei a cartinha ali, do meu jeito, aquelas cartas longas, mas eu consegui fazer e solicitar o Banco do Brasil. Então, assim, o primeiro passo mesmo foi a proteção salarial. Então, isso foi em novembro. Em dezembro, dia 1º de dezembro, eu recebi ali o meu salário já na conta nova, né? Aí, sim, né, eu fiquei, não, eu vou conseguir, eu acho que com o conteúdo gratuito dela, eu vou conseguir, eu acho que tá fluindo. Mas, assim, estava muito exaustivo, muito cansativo, porque às vezes eu exagero um pouco nas palavras, então, assim, eu fiz uma carta longuíssima para o Banco do Brasil. Eu acho que tinha umas 20 laudas, sem necessidade, né? Mas tudo bem, eu estava ali no processo, né? Então, foi exatamente isso, né? Aí, quando foi no dia 23, quando eu mandei a carta no dia 21 para o Banco do Brasil, de novembro, quando foi no dia 23, eu disse, meu Deus, é muita dívida, eu não vou dar conta disso sozinha. Eu disse, me dá uma luz, eu estou endividada, eu não sei para onde correr. Aí foi que me ocorreu que eu tinha um cartão consignado que eu tinha resolvido não mexer com ele, nem lembrava dele. E aí eu disse, bom, eu disse que eu não ia mexer com esse cartão, não ia fazer compra nele, mas eu vou... É a minha última chance. Se não for essa, então tá bom. Eu já estou toda, né, na situação que eu estava, então não, se perdesse R$ 2.000, para mim não faria diferença. E, na verdade, foram os 2.000, porque acabei comprando parcelado, né? Poderia ter comprado à vista, mas na hora eu estava tão nervosa que eu pedi o parcelado, né? E aí, no dia 23 de novembro, eu adquiri o curso, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque de lá para cá, assim, eu só pude ver exatamente, né, isso que você fala que vai acontecer com a vida da gente, que é a transformação, né? Então, no primeiro momento, né, eu já estava ali com a proteção salarial garantida, né? E aí, vamos ver o que eu vou fazer. Aí tive que fazer escolhas, na época eu tinha feito 2 adiantamentos de 13º, um eu tinha que deixar de fora, porque eu só tinha um 13º, então eu resolvi pagar o da minha conta salário, né, e deixei ali o da outra instituição de lado. Paguei e fui priorizando, porque, claro, de agosto até dezembro eu precisei emprestar dinheiro de pessoas para poder sobreviver. Então, assim, a minha prioridade foi esse adiantamento e começar a organizar, devolver os valores que eu tinha tomado emprestado. E, enfim, então, assim, o que aconteceu? A partir mesmo de dezembro, né, eu comecei a estudar o método, então, assim, eu tive que parar para poder estudar o método, porque senão eu não conseguiria, assim, o que eu tinha conseguido fazer com gratuito eu já tinha feito, né? Não havia necessidade de estudar. Então, assim, eu acho que eu consegui estudar o método, não sei se em tempo recorde, mas num tempo bem curto, né? Tanto é que logo que eu entrei, eu acho que na semana seguinte, eu já participei de um plantão, mandei meu mapa de dívidas todo errado, mas mandei. Quando eu comecei a perceber, acho que essa parte eu tinha pulado um pouquinho, e aquela ansiedade já de mandar o documento, eu disse, bom, eu sei que não está certo, mas já foi. E aí, assim, eu realmente assim, me dediquei muito, porque eu precisava, né? E o que eu posso dizer, assim, que já nas primeiras negociações, eu posso dizer que o próprio método se pagou, né? Porque eu consegui organizar minha vida de uma forma que, né, o dinheiro,
em determinado momento sobrou, né, porque acho que em janeiro a gente recebe terço de férias. Coincidentemente, eu tinha tido um acidente com um carro em dezembro, então eu consegui pagar o conserto desse carro, que me custou quase uns R$ 3.000. Então, assim, só consegui por conta de toda essa dinâmica, né? E aí, como você sempre fala, a gente, né, não deixa de pagar as dívidas. A gente, né, procedi os comunicados, claro, como era um volume muito grande, alguns eu consegui ainda em dezembro, outros eu já iniciei esse processo em janeiro mesmo, né? E aí, só o fato de eu conseguir consertar esse carro já foi um alívio, né? E aí, depois, eu até colocava no meu reset ali, né? Digamos assim, essa bolsa que eu recebia, bolsa até março. E nisso tudo tinha a questão ainda da pensão do filho, que quando eu acho que eu fiz o segundo plantão, levei uma puxadinha de orelha, vamos separar aí essa conta da mãe com esse filho, né? No mundo ideal, esse filho já deveria estar tomando conta desse dinheiro, e realmente, assim, também foi um outro processo, tanto para mim quanto para ele, fazer essa divisão, né? Então, eu comecei a administrar a conta dele na nova conta que eu passei a receber, porque eu tive que tirar do Banco do Brasil, aí joguei para o Bradesco, né? Então, a conta dele eu administro lá, né? E comecei administrando. Depois tem mais ou menos uns 3 meses, né? Que eu também faço aqui o reset dele, mas aí eu disse, ó, a partir desse mês eu vou mandar o dinheiro, né? Para gastar com isso aqui. Se fugir disso, é meio que um problema seu. Então, ele também está nesse processo de reorganização, né? Então, aproveitando que a pensão dele vai até dezembro, eu fiz essa questão com ele, de ele mesmo começar a administrar o dinheiro dele, e é o que eu tenho feito, né? Em relação aos acordos, eu consegui, assim, além da questão desse cartão consignado, que quando abriu uma margenzinha, eu fiz um empréstimo de 15 mil para poder quitar esse cartão, né? Fiz uma troca de dívida, no caso, e quitei esse cartão da Ecoval e 2 empréstimos pessoais a 7% a 10% que eu tinha no Bradesco. Então, na realidade, o que aconteceu? Eu deixei de pagar, digamos assim, mensalmente, 900 e poucos reais para pagar R$ 336, que foi, né, como eu me resolvia nessa troca de dívidas, né? E aí, hoje eu tenho, acho que 6 acordos feitos, né? Desses 6 acordos, 4 foram pelo valor-alvo, né? E 2 por um valor abaixo do valor-alvo, né? Os acordos, os parcelamentos. E todos E eles também, parcelados, Laura? Conta um pouquinho deles para mim. Todos os seus acordos foram parcelados? todos os acordos parcelados. Então, assim, em janeiro, logo que eu fiz as primeiras propostas, em janeiro não, já fevereiro, quando eu fiz as primeiras propostas, eu consegui de primeira, né, com um cartão de supermercado, eles parcelaram em 10 vezes, né, já estou na 5ª parcela, então, daqui a pouco já cabe outro acordo, né. Aí tem uma situação interessante com o cartão Atacadão, que eu lembro que eu mandei lá no suporte, né, que em determinado momento eles tinham, meu limite era 1.860, mas eles tinham colocado um valor a mais, e eu acabei gastando aquele, então, assim, a minha questão da honestidade era dizer assim, o limite mais esse excedente que eles colocaram. Aí eu lembro que eu recebi a resposta, disse, ó, a culpa não é sua se eles lhe ofereceram um valor a mais, né? Então, eu acho que a sua proposta deve ser pelo limite, né? Porque eu já tinha feito um cálculo de valor-alvo que contemplava aí, acho que uns 1.000 e poucos reais a mais. Sim. Né? Então, mandei pelo valor do limite 1.860. E, para minha surpresa, na primeira rodada eles acataram, e aí estou pagando em 20 vezes de R$ 92,99, eu acho. Né? Da Renner também, eu já tinha ligado antes mesmo do método para tentar, mas estava muito alto, muito acima. E
acabou que quando eu tentei entrar em contato com eles, eu acabei conseguindo um parcelamento, que no meu valor-alvo era 2.300 por 1.700 parcelado. Deixa eu beber um pouquinho de água. Bebe, eu ia até eu vou beber também e quero te perguntar, esse parcelado foi parcelado de quantas vezes? E quantas vezes de quantos reais? De 15 vezes de 119. Acho que a entrada foi um pouquinho uma da Renner, que dá 1.700 e alguma coisa. Até eu fiquei surpresa, mas enfim. E aí, esses foram os 3 primeiros, né? Aí tá, passou março, abril, maio, segunda rodada, nada de acontecer, eu já estava triste, mas nesse meio tempo, né, eu tinha ajudado a minha cunhada com a questão das negociações, ela conseguiu um Santander no valor-alvo que a gente tinha estipulado, isso já me deixou tranquila, né, e aí um pouquinho antes, que eu esqueci de mencionar, né, que eu acho que eu tinha te falado, que eu tinha um empréstimo no Bradesco, que a minha irmã tinha feito para mim. E aí eu disse, Leite, que a Letícia eu chamo carinhosamente de Leite. Eu disse, Leite, a gente vai ter que fazer portabilidade, me ajuda, só tu podes me ajudar. E ela, assim, estava de férias, e morando, na época eu estava em Manaus, e ela aqui em Humaitá, e eu meio que já conseguiu pegar o documento do banco, fiquei ali na perturbação, acho que ela já meio saturada, tá, eu vou resolver, te acalma. E aí ela conseguiu, né? Primeiro foi até o Banco do Brasil, tinha uma taxinha lá de 169, e o empréstimo era de 2 e pouco, e aí ela ia fazer a portabilidade. Quando ela, né, foi para o Bradesco aceitar, eles fizeram uma conta proposta de 1,30, e o valor do empréstimo era 565, ficou, desculpa, 625 e ficou em 517. Aí eu disse, diferença aí de 2 e pouco. Aí ela acabou que, como ela estava levando os documentos do empréstimo que ela tinha feito para mim, ela já fez do dela também, ficou aí a renegociação, né? Isso foi em janeiro. Então, aqui, quer queira, quer não, esses acho que é 78, 79 reais de diferença no mês, já contribui para que eu pague outra dívida, né? Então, quando foi em junho, também vieram aí outros, né, os primeiros, digamos assim, os primeiros acordos com os bancos, porque esses 3 primeiros eram com cartão de loja e supermercado, né? E aí, primeiro foi com o Bradesco, né, que aceitou exatamente pela proposta que eu mandei, 48 de 143. Na verdade, eu mandei 143,75, eles mesmos tiraram os 75 e deixaram os 143, né? E ficou um pouquinho ali abaixo do meu alvo, né? E aí, por fim, com o Santander, né? Eu estava recorrentemente ali, e eram 3 produtos, né? Cartão de crédito, o limite de cheque especial e um empréstimo pessoal que eu tinha feito justamente para pagar esses 2 produtos quando eles eram de limites maiores, né? Então, a dívida ali já estava em quase 9 mil. E, claro, com juros do empréstimo pessoal, quase 7%. Enfim, eu recorrentemente mandava proposta de 36 vezes de R$ 152, não era aceita, até que eu consegui de 24 vezes de 129. E aí ficou 3 mil e um pouquinho para eu pagar. Aí, as últimas negociações foram 2 quitações à vista, né, que eu consegui com o Banco Cetelem, que era 2.112 meu valor-alvo, né, saiu por 599, e um cartão do supermercado também, que era 2.300 meu valor-alvo, eu consegui pagar por 800, né, bem no dia que eu recebi, né, a notícia de uma ação contra o Bradesco sobre aquela questão de tarifas, né, e aí, assim, e mês a mês, e a questão, assim, do reset também, né, de você organizar, de você saber quando qual é o seu limite, quanto é que você vai poder realmente contar para pagar aquelas dívidas. Então, e a importância da reserva de segurança, né, porque
que eu fiz? Recebi R$ 4.000, então eu estou percebendo que meu reset, ainda com essas negociações, e essa de 800 assim que apareceu, eu vou fazer logo, né? Então, eu tenho que ajustar um pouquinho o salário que eu estou recebendo e com essa sobra aí, eu vou poder completar o reset para passar tranquilo, pelo menos os 3 próximos meses. E Caraca, é muita coisa, né? E agora eu vou perguntando para você, mas você é tudo muito bem. comunicativa e é nítido, assim, ver seu olhinho brilhando. Eu falei assim, vai ser difícil falar com a Laura, porque eu conheço o caso, né? Muito de perto, e nem sempre dá para conhecer o caso de todos os alunos, porque eu falo que eu conheço aqueles Uhum. que se dedicam, que fazem, que perguntam, enfim. E o que eu queria perguntar para você é assim, Laura, no meio dessa história de negociar dívida, tu perdeu uma renda de quantos mil reais? Então, eu perdi uma renda de 2.200, né? Era a bolsa de doutorado, então, assim, claro, que com essa história toda, realmente, assim, eu estou com atraso ainda na minha tese, mas estou caminhando, né? Porque realmente, assim, ou eu parava um pouco para resolver isso, ou então realmente, eu acho que eu não teria cabeça para retomar a tese depois que as coisas já estavam aliviadas. Então, assim, eu perdi, acho que foi março, foi a última vez que pagaram, né? Assim, era até março, e, e aí eu tive que equilibrar o reset só com o meu salário tomado de consignados, tá? Vou te dizer que tem 8 consignados lá, né? E mesmo assim você deu Então, conta de sobreviver. Bem, dei conta de sobreviver bem, né? Fazendo as negociações, pagando, graças a Deus, assim, veio a restituição, né, de imposto de renda, ajudou bastante, agora com a chegada do 13º, né, e para me ajudar na reserva de segurança, essa ação aí de 4 um pouquinho que eu recebi. Então, Laura, assim, para mim bênção, assim, acho que eu confio muito nas orações da minha mãe, principalmente, e peço muito a Deus, assim, para me conduzir, porque eu precisava de serenidade, né, então, óbvio que essa questão do golpe me deixou, assim, muito abalada, né, mas, ao mesmo tempo, me deu forças, porque talvez essa foi, digamos assim, o mal que me fez bem, entre aspas, né? Porque foi quando aconteceu esse último, eu me dei conta de que eu estava numa situação terrível e que precisava fazer alguma coisa por mim. E graças a Deus, né, eu consegui, assim, graças ao MDZD, eu lembro que quando eu vi o vídeo, aí já era para perto, não saiba mais, eu já fui lá, já apertei, já fiquei ansiosa, eu coloquei no despertador, acompanhei a semana a MDZD, né, e foi, assim, eu já aprendi muita coisa ali também, enfim, na verdade, eu vi como uma luz ali no fim do túnel, e realmente, né, eu entendo que eu ainda tenho muito a caminhar, né, eu ainda nem mexi com questão de portabilidade, nada, a única portabilidade que eu tentei mexer foi lá com a minha irmã para poder me ajudar nessa questão mensal, mas, né, acho que o que eu consegui até agora, né, resultado da dedicação ao método, né, do apoio que se tem, porque é aquilo que você diz, você tem 3 opções, né? Não fazer nada, caminhar sozinho, ou caminhar e tentar atingir isso 10 vezes mais rápido, né? Porque, assim, a minha história com consignados é de 23 anos, né? Eu comecei a trabalhar em 99, no ano de 2000 eu já fiz o meu primeiro consignado, e de lá para cá, meu contra-cheque sempre teve linhas de consignado. Então, assim, vai chegar uma hora que eles vão sumir. Essa é a minha esperança. sim. E vamos lá, agora eu quero saber um pouquinho dessa história que você acabou de começar, né? Laura, e aí? Como é que você lembra assim que era esse seu jeito essa coisa de faltou dinheiro, eu vou pegar mais um empréstimo? Como é que era? Você consegue lembrar assim, lá, né, no passado, como que era a Laura inconsciente, ainda endividada, mas achando que a solução era pegar mais empréstimo ao ponto que você foi pegar dinheiro com um parente emprestado quando aconteceu esse problema com você? Isso. Então, na verdade, era isso. Quando apertava,
né? Eu já corria, quando eu descobri a maravilha dos consignados, eu corria lá. Claro que depois que você pega, alivia naquele momento, aí tem o aperto do mês. Aí tem, né, o aluguel que você precisa priorizar, a, a escola, quando o filho começa a estudar, e aí você começa a perceber que em algum lugar tem que apertar, né? Aí você deixa de comprar uma roupa, deixa de comer melhor, né? Então, assim, volta e meia, aí aumentava um pouquinho o salário, tá, ficava bem um tempo, ok, aumentava a margem, corria para um consignado novamente. Então, na verdade, assim, era cíclico, né? Então, volta e meia eu estava bem, ou então, questão de cartão de crédito, né? Às vezes recorria, conseguia pagar bem no início ali, em algumas vezes dava uma derrapada. Assim, volta e meia, né, o nome no Serasa, quando dava um tempinho ali, conseguia um pagamento à vista, conseguia tirar, ficava tudo bem ali de novo, depois, não vou mais usar cartão de crédito, passei um bom tempo sem usar, né? E aí depois, sempre nesse ritmo, né? Aí, às vezes, tinha um trabalho extra, às vezes, teve um bom tempo que eu trabalhei com projetos de formação de professores, em que a gente recebia uma bolsa extra, então, no próprio trabalho, procurando renda extra, né? Não tendo férias, porque eu trabalhava os 2 semestres, mas quando era janeiro e julho, eu estava em outras cidades dando aula para poder ter essa renda de bolsa durante o ano, né, que era para justamente complementar a renda. Em 2020, acho que lá ali pela pandemia, eu comecei a pesquisar alguns cursos de finanças e tal, e aí assim, eu comecei, nesse início eu dei uma reorganizada, e nessa época consegui receber, assim, do nada, eu estava zerada, e querendo quitar um cartão consignado BMG que eu tinha pego em 2016, eu acredito, né? E no final das contas a gente tinha contratado como empréstimo, depois que eu descobri que era empréstimo consignado, e aí que era uma dívida eterna, e eu queria parcelar, e quando eu queria parcelar a dívida triplicava, não sabia como negociar, enfim, né? Disse, não, eu acho que aí eu morei 6 meses na casa de uma senhora, né, e a filha dela era consultora financeira, trabalhava com empréstimos, né? Sim. Assim, ela me deu algumas dicas e tal. Na época eu estava fazendo as minhas, como que eu falo? As minhas promoções, né, que estavam todas atrasadas, e aí, cada vez que conseguia regularizar uma promoção, então abria uma margem, e nessa época, para viajar, eu tinha feito empréstimo com a Crefisa, que são aqueles empréstimos de juros astronômicos, né? Então, eu fui fazendo a troca de dívida, então eu dava o meu jeito, vamos dizer assim, né? Mas aí, em 2020, eu consegui uma devolução, na época, de R$ 22.000, que até eu me assustei, né? E tudo isso porque o Banco do Brasil não queria ceder a portabilidade para o Santander, né? Então, eu tinha falado com essa moça que a gente fazia a portabilidade, e de repente, né, aí fiquei assim, o que eu faço? Que foi um troco isso aí, né? Foi um troco de consignado, né? Foi um troco, enfim. Eu só sei que eu recebi esses 22.000, quitei lá o BMG, né? Fui quitando, então, assim, agora eu acho que as coisas vão melhorar, né? Só que aí, quando eu vou declarar meu imposto de renda, eu descubro que eu tenho que pagar 5.000 para a Receita. Porque, na época, depois eles declararam inconstitucionalidade, né, na cobrança por pensão, e então eu estou até com esses processos rolando, né, para ver se cancela ali o parcelamento, enfim. Então, na verdade, assim, cheia de altos e baixos, né? Volta e meia, esse do golpe foi uma coisa, assim, totalmente sem noção, porque para Isso que eu ia te receber perguntar. O que 600 foi esse reais, golpe? esse golpe, na verdade, a minha cunhada me convidou para conhecer uma empresa que tinha entrado em contato com ela, que eles talvez fizessem portabilidade. Então, a gente foi até lá, um prédio suntuoso e tal,
E aí ele rapidinho desviou a gente da questão da portabilidade, falou de cessão de crédito. Ah, vocês têm linha de crédito no banco da conta salário? Eu disse, olha, eu tenho ali, mas eu nunca mexi porque eu acho o juro muito alto, era 3,48. Aí ele me explicou que seria que eles eram uma empresa de investimentos, que eles eu poderia ceder esse crédito para eles, né, que eles pagariam a parcela e dariam o que eles chamaram no contrato de bônus, na época 600 e pouco. Então, na verdade, por 4 mil e pouquinho, 600 reais, como eu ia viajar, eu disse, um bom dinheiro. Fiquei assim, fiquei na dúvida, disse, meio arriscado. Não, mas a gente faz o contrato em cartório, tá tudo certo, né? O contrato é só por 8 meses, com 8 meses nós quitamos o seu empréstimo. Se você quiser voltar a negociar conosco e renovar, né, o contrato, tudo bem. Mas se você não quiser uma opção sua, a gente negocia nesses 8 meses. E eu acho que é algo muito parecido com aquela questão de pirâmide financeira. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui lá, fiz o empréstimo ali de 44 mil, fiz a transferência, eu mesma, assinei lá o contrato de 8 meses, realmente até o 6º mês estava tudo certinho, parcela paga de 1.725 e mais o depósito dos 600, acho que era 660, não vou lembrar o valor, mas era por aí. E, de repente, isso foi em março, né? Começaram os pagamentos em abril, e quando foi em outubro, no início de outubro, aí a gente começa a receber notícias dos jornais que a Polícia Federal tinha descoberto ali uma empresa estelionatária e a empresa que eu tinha fechado o negócio estava envolvida. Realmente esse povo sumiu. Então, o que eu fiz, né? Como era um empréstimo pessoal, aí, na época, ainda com conteúdo gratuito, eu consegui transformar ele para boleto, né? E tá lá a dívida, né? Coloquei em T1, porque mandei a carta e incluí, inclusive, esse empréstimo, mas quando eles me digam, eu, né, coloco, mesmo assim, sabendo que é muito difícil a questão, mas eu precisava abrir o processo, e esse aí está aberto. Pelos golpistas. E esse foi um dos golpes que você caiu. Você falou que caiu em 3, Laura. O outro, meio que induzida por outra pessoa, né, com negócios de uma plataforma online, que eram umas tarefas que tinham que cumprir. Eu sei que nesse foi cerca de 9 mil reais. E, na verdade, assim, depois eu percebi que essas coisas eram justamente porque eu já estava numa situação em que eu queria tirar dinheiro de algum lugar, né? E aí você se ilude com essas coisas, mesmo assim, digamos, aos olhos da sociedade, você não cairia nisso, né? Uma professora, por que vai cair? Mas, assim, a gente se perde nessa situação. A outra foi, acho que uma ligação que eu recebi, né, pedindo para eu entrar numa plataforma de investimentos, Ontega, eu acho que era o nome, aí eu entrei para poder conhecer, estava lá tudo direitinho, e aí eu recebia ligações diárias para dizer, olha, você vai... Aí o investimento inicial era $200, eu disse, olha, eu não tenho esse dinheiro, não, se você quiser experimentar um mês, e aí se você quiser depois retirar o seu dinheiro, você pode retirar. Aí recebi essas instruções diariamente, né, para entrar na plataforma e tal, peguei uns cartões de crédito, comprei lá, e depois eu passei a operar sozinha, então, às vezes, assim, parecia que tinha ali um dinheiro, depois, como eu ficava presa, eu lembro que teve uma operação minha que ficou presa, era quase $600, aí, enfim, era uma situação assim que eu me coloquei, e aí depois eu comecei a ser pressionada, e aí disse, você não teria $1.000 para investir? Então, eu disse, não, gente, não tenho isso, não tenho esse valor. Uhum. Eu disse, eu quero tentar tirar esses $200 que eu investi aí. Sim. Aí,
assim, então ele impressionou até que eu, assim, teve um dia que eu fui bem lá, falei assim, ó, é o seguinte, ou você para de me pressionar por causa desse valor, ou então eu deixo isso tudo para trás. Não, calma, não é assim, tal. E quando eu percebi que eu estava operando sozinha e que aparentemente eu teria um ganho, né, foi quando eu fiz esse adiantamento de 13º para poder investir nessa plataforma. Né? E aí teve uma vez que deu uma descompensada, isso já no finalzinho de agosto, depois de eu já ter sofrido aquela situação lá dos R$ 9.000, e aí eu perdi R$ 4.000 nessa história, né? Fiquei com a dívida do adiantamento de 10º para pagar, eu disse, meu Deus, deveria ter usado para fazer outra coisa, pagar alguma coisa que eu estava devendo, enfim, né? E aí, como eu falei, né? Em outubro já foi a culminância daquela situação que começou lá em março, antes de eu... E Laura, você acha que, assim, primeiro, eu sinto muito por tudo que você passou, sei que você é muito consciente desses seus Uhum. erros, né? Sendo o maior lá de um estelionatário, que eu acho que ali foi, você não caiu no golpe do consignado, né? Você caiu no golpe do investimento. Você acha que você fez tudo isso porque você estava com muita dívida? Você acha que você foi uma presa fácil na mão dessa galera? Eu acho que sim. Eu estava assim, muito sensibilizada, porque eu estava naquela rotatividade de receber o salário, pagar o cartão de crédito, né, para poder usar o cartão de crédito novamente, para poder me movimentar durante o mês. Então, assim, eu recebi o salário era para cartão de crédito. E aí, né, em uma das dívidas que eu tenho é justamente um cartão que eu passei a pagar os boletos do cartão de crédito com outro cartão de crédito. Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, não, eu vou conseguir controlar, né? Isso mais ou menos, até, eu digo que até fevereiro e março de 2022, parecia que estava tudo sob controle, né? Depois, assim, eu comecei, porque assim, não me limpo na praça, você recebe um monte de propostas, eu fui aceitando. E aí, eu quis começar aquela questão de usar cartão de crédito para poder pontuar e tal, mas eu acho que eu não aprendi direito como fazer e eu acabei me enrolando um pouco, né? Eu acho que quando as pessoas conseguem entender como é que funciona, o que é que tem que fazer... Eu lembro que eu ainda cheguei a vender algumas milhas, e aí eu tinha renda extra por conta dessas vendas de milhas, e aí consegui me segurar. Só que depois as coisas foram se apertando. E aí eu tive que me mudar, estava pagando um aluguel de R$ 1.500, né? Tinha como aquele dinheiro estava todo misturado, eu tinha que me manter, tinha que organizar a vida do meu filho em Manaus, né? Então, assim, realmente foi... E aí eu fiz tudo isso nessa sensibilidade de estar devendo muito, né? E parece assim que até o momento eu tinha plena certeza de que eu ia conseguir resolver, né? Tanto é que a dívida do cartão consignado, acho que foi mais ou menos em maio de 2022. Né? Então, assim, foi tudo muito recente, tudo isso explodiu em 2022, né? Óbvio que, como eu falei para trás, a gente sempre tinha ali o consignado e tal, fazia esses ajustes, levava a vida normal por um tempo, né? Mas, e aí em 2022 realmente aumentou um pouco o meu custo de vida, né? E aí acabei fazendo alguns empréstimos sem ter o retorno, assim, emprestando para pessoas sem ter o dinheiro de Pagamento. volta, né? O pagamento. E, e Laura, como que foi essa sensação essa coisa de vou pedir dinheiro para pessoas? Como é que isso se deu? Como é que isso foi para você? Como é que você se sentiu? Porque eu lembro que isso tirava muito seu sono quando você entrou no método. Assim, primeiro, eu mesma já tinha caído num golpe, acho que em fevereiro de 2021, de amigos estar pedindo dinheiro para, digamos assim, para alguma necessidade, e eu achar que era verdade, E era e, falso. e era falso. Né? Eu perdi R$ 900 numa situação dessa.
Então, quando eu ligava para pedir, aí eu mandava mensagenzinha, mandava um áudio, mandava um print, assim, mas com aquela vergonha, sabe, de estar necessitando, quer dizer, porque às vezes, assim, graças a Deus que as pessoas com quem eu contei, assim, eram pessoas muito próximas, muito amigas, e que, assim, talvez por nunca eu ter pedido, né, não, alguma coisa, enfim, nunca me questionaram por que que era, né, e às vezes era para passar a semana, né? Então, Sim. então eu estava assim, aí eu fiz uma planilha, meu Deus, quem que eu vou pagar primeiro? Porque aí quando recebi o salário já estava todo comprometido. Aí, alguns eu já fui pagando logo em seguida, né? Outros eu disse, ó, semana que vem eu consigo, né? Teve momentos, né, de eu saber que eu tinha dado data X, aí de eu emprestar de outra pessoa para poder pagar esse que eu já tinha emprestado, né? Aí, quando eu vi né, a questão da organização do mapa de dívidas, né, que você coloca lá no quadrante direitinho, e aí eu disse, outro dia eu estava até fazendo uma comparação do meu mapa de dívidas de janeiro com o meu mapa de dívidas de agosto, assim, que ali a dívida com pessoas estava tomada, né? Aí eu fiz o seguinte, né? Nem que seja pagar 10 reais por semana, 50 reais por mês. Ela disse, você não pode ficar devendo essas pessoas, né? Então, em dezembro mesmo, eu liguei para cada pessoa que eu ainda devia, né? Porque outras eu tinha conseguido pagar um pouco antes. Aí eu falei assim, ó, eu vou receber o 13º agora, e o terço de férias no mês que vem. Queria saber se eu posso parcelar minha dívida contigo, eu pago tanto agora. Às vezes era, tipo, 300 reais, né? 150 agora e 150 reais no outro mês. Tudo bem? Ou você prefere receber tudo agora, ou prefere receber tudo em janeiro? Então, assim, eu fui negociando, né? E, e aí eu lembro que numa dessas pessoas, né, tinha uma amiga muito querida, que ela disse assim, Laura, eu soube, eu disse assim, eu falei, pedi desculpas, né, que eu tinha demorado a comunicar e tal. Ela disse, não, eu imaginei que estava acontecendo alguma coisa, né? Eu sabia que você não ia deixar de honrar. Aí eu falei para ela da situação do golpe que eu tinha passado e tal. Ela disse que conhecia muitos professores, tinha professores assim que estavam tão desesperados que estavam a ponto de querer tirar a vida. A situação estava nesse patamar. E aí ela disse, querida, é o seguinte, esse daí vai ser meu presente de Natal, meu e do meu marido para você. Então, eu fui perdoada numa dívida quando eu fui tentar negociar. Assim, nesse dia eu lembro que eu lagrimei, assim, de emoção, de agradecimento, assim, porque naquele momento eu já tinha o dinheiro para pagar, né? Mas ela foi muito querida comigo e assim, eu aceitei, né? Porque eu acreditei que, digamos assim, já era um fruto da minha honestidade em querer negociar e deixar tudo em pratos limpos. Então, foi isso que eu fui fazendo, né? Acho que eu priorizei as pessoas, porque aí era aquele tempo que a gente dá aquela respirada, manda a carta, espera passar os 30 dias para poder ir resolvendo. Então, assim, se ver meu reset de dezembro e de janeiro, ali eu estou pagando todo mundo, assim, que eu fiquei devendo nesses 4 meses, né? Sim. E, E e, foi e muito aí, bonita essa sua história. Laura, quando você acabou de pagar todas as pessoas que você devia, assim, aquela sensação de, nossa, não devo mais ninguém, como é que você se sentiu? é um alívio muito grande, Dágio, porque são pessoas, assim, que confiaram em ti, né? Assim, algumas eu tive que dizer, olha, eu ia te pagar semana que vem, mas aí aconteceu imprevisto, eu não posso deixar? Não, tudo bem, fica tranquilo. Mas, assim, a sensação de, ok, pelo menos diante das pessoas físicas eu estou bem, né? E foi uma sensação, assim, a pessoa que eu mais devia na realidade é minha querida mãezinha, que ainda está lá no meu mapa de dívidas, está tudo certinho. A gente dividiu de 20 vezes, depois ela precisou me emprestar de novo, a gente fez um recálculo, mas assim, sempre naquela situação, né? A gente está me emprestando agora, mas está tudo certo, mensalmente você vai receber o seu valor. E assim, eu lembro que uma das dívidas maiores que eu tinha era com a minha cunhada, né, era de R$ 2.000 de compras que eu tinha feito em cartão de crédito, né, porque eu já não tinha mais,
e aí eu precisava, às vezes, precisava providenciar coisas para o Nicolas, conserto de carro, essas coisas, então eu pedi. E aí eu parcelei de 5 vezes. Né? Então, em abril, eu terminei de pagar o dinheiro que eu devia a ela. Né? Então, com a minha mãe, acho que eram uns 5 mil reais, e aí depois a gente renovou, mas recalculou, mas está tudo certinho. Ai, que história, Laura. Eu sabia que eu ia ficar doida com a tua história. E, Laura, eu sempre guardo essa pergunta pro final, ela é meio óbvia, né? Uhum. Mas, e aí, Laura? Se eu olho para Laura lá de novembro, que depois que não queria mais nada, pegou o celular e aparece essa louca aqui falando para você que uma semana gratuita. Você saiu do caos financeiro e seu salário tá sobrando? Saí do caos financeiro e meu salário está sobrando, né? Estou conseguindo negociar as dívidas, né? Conseguindo fazer a reserva financeira para quando tiver, né? Por enquanto é para passar o mês, mas quando tenho certeza que eu vou conseguir fechar outras negociações, né? Que eu ainda tenho aí um longo caminho pela frente, mas assim, é o que eu disse, assim, a sensação de você estar no controle, de saber o que está fazendo, de pegar o telefone, de atender com tranquilidade, de explicar dentro daquilo que você já aprendeu, né, com postura, com voz, dizendo as palavras certas, mesmo quando você vai ter que negar alguma coisa. Então, assim, eu acredito que é outra Laura, né, e que às vezes eu conto essa história assim para algumas pessoas que têm um pouco de curiosidade e tal, mas o que eu digo? Assim, eu não parei no golpe, né? O golpe foi só o início. A parte boa da história foi justamente conseguir ter acesso a esse conhecimento e ter aplicado mesmo o método Mais Dinheiro Zero Dívida para poder ter esse alívio e essa paz que eu tenho hoje. De saber que mesmo que as coisas ainda estão caminhando, mas assim, nossa, não tem comparação, acho que não tem. É diferente você dormir preocupada ao extremo, num desespero tamanho, de imaginar como que vai ser a tua vida, como é que se a outra pessoa vai controlar a tua vida quando você está no controle. É totalmente diferente. E é muito emocionante ouvir você falar. E, Laura, o que significou para Laura mãe, além de conseguir sair do caos financeiro, dar autonomia financeira para o próprio filho? Algo que, querendo ou não, eu me sinto meio responsável, porque eu dei uma empurrandinha, tipo assim, solta esse filho, mulher, deixa o filho viver, cuidar do dinheiro dele, né? Como é que isso significou para Laura mãe? Que vai muito além de dívida, né? É a coisa do tipo, não vou passar esse legado para frente. Como é que foi isso para você? Assim, foi libertador também. Assim, é óbvio que a gente ainda fica com um pouco de segurança, mas assim, eu até agradeço um pouco também a minha irmã, né? Até que eu mostrei alguns vídeos teus para ela, mostrei justamente o vídeo que tu dizia isso para mim. Ela disse: "Ah, tem toda a razão. Eu não sei o que tu ainda faz fazendo." Eu disse: "Se ele errar, tudo bem, ele vai errar. É um direito que ele tem até de errar, né?" E aí, realmente, assim, acho que agora já vai ser o quarto mês que eu estou fazendo isso, né? Até porque, às vezes, assim, ele, mãe, preciso de um Pix, tá hora. Às vezes eu estava ocupada, eu estava num processo de desenvolvendo um trabalho, teve um certo dia, e eu ali, na frente das pessoas, e eu vendo que ele estava ligando, e quando liga insistentemente, eu já sabia que era dinheiro, né? E aí foi uma paz até para mim, né? Então, no começo do mês, assim como eu faço o meu reset, faço dele, né? Eu disse: "Meu filho", aí ele diz: "Mãe, eu criei um modelo mais simples para mim." Eu disse: "Tudo bem, meu filho, é porque a sua mãe é um pouco mais complicada, mas assim, faça do seu, esse aqui é o seu guia, seu modelo, né? E aí você faça o seu." Inclusive, ele tá estando ali. Ele dá umas erradinhas de vez em quando, mas assim, pelo menos ele não chegou ao final do mês no desespero, mãe, tô precisando de dinheiro, né? Ele vai se virando. Então, eu acredito assim que é um aprendizado para ele também. Quantos anos ele tem? 23 anos.
Não, é jovem. E assim, isso é uma polêmica que eu ainda vou levantar na internet. Eu falo pouco disso, que é o quanto eu vejo que as mamães ficam aninhando os filhos grandes já, ainda mais o rapaz. A moça até que eu entenderia. O rapaz, não, deixa o rapaz ir pra vida. A mãe tende a segurar um pouco os filhos mesmo, tipo assim, não, deixa eu cuidar, custa nada cuidar aqui. É, Ai, Lara, olha, foi. Pode falar, desculpa. não, eu disse, assim, na verdade, assim, eu sempre me preocupo se eu exagero, né? Até outro dia estava procurando vídeos de mães que ficam muito em cima de seus filhos, mas assim, eu acho que a gente tem um amor tão grande, né, que a gente acha que eles não vão crescer, e eles têm plena capacidade de crescer, de desenvolver, de procurar a vida deles. A gente teve, né? E às vezes até mais cedo, então eu acredito que o caminho é esse, e também essa questão financeira, a gente colocar essa confiança neles, né? Isso também um ponto de crescimento para eles. E, Laura, quando você olha hoje, né, a Laura de 45 anos, né? Desde que você entrou no método, você fez mais dívida? Dívida ruim? Não, dívida ruim não. Eu lembro que eu comprei assim um pouco mais caro, foi no celular, que meu celular já estava com 5 anos, estava começando a. Mas assim, coisas que, digamos assim, que interferem no meu orçamento mensal, não. Muito pelo contrário, consegui me livrar de dívidas. E outra pergunta, quando você olha para frente e imagina a Laura, vou botar bem para frente, de 55 anos, o que que você enxerga? Você já consegue projetar? Acho que eu ainda preciso fazer esse exercício, mas assim, se for colocar uma Laura, acho que uns 5 anos mais jovem, né, uns 50, eu imagino uma Laura que, em relação a essa parte financeira, já tenha conseguido se livrar dos consignados, né, que eu acho que é uma das coisas assim, mas assim, eu acredito que eu consiga, a partir de agora, do aprendizado que eu tive, né, ter uma disciplina. Eu acho que, como você sempre coloca, o reset é uma coisa para a vida, e vai me oportunizar a realizar sonhos que talvez estivessem apagados dentro de mim, justamente por olhar e achar que eu não tinha possibilidade, que isso só seria mais uma dívida, né? Então, eu acredito que a Laura de 55 anos vai ser uma Laura que vai conseguir realizar coisas, né? E tanto coisas grandiosas quanto coisas menores, e também eu senti até esse gosto, talvez, de ajudar outras pessoas que têm, passam por isso, porque eu acho que dentro do meio que eu convivo, se eu for fazer uma pesquisa ali rápida, acho que tem muita gente que precisaria desses, de um toque, de um conhecimento como esse. Mas que conselho não serve, né? Tem que ser trabalho. Quem sabe, né, essa professora, quem sabe essa professora que vos fala não solta essa formação de educador financeiro que está aqui dentro do meu coração, mas que eu não achei ainda a hora de fazer. Mas já vou deixar Uhum. essa bronca cantada para você. Eu tenho um sonho de passar para frente, que eu sei, mas eu confesso que eu tenho medo, né? Não é medo a palavra, é que eu amo tanto cuidar de vocês que eu penso assim, ah, meu Deus, não sei se eu quero ensinar a pessoa a trabalhar com isso, não sei se eu dou conta, enfim, essas coisas que a gente fica com medo, e eu sou bem sincera de falar para vocês, assim, mas eu olho para vocês e vejo vocês perfeitamente capazes de ajudar outras pessoas, quem sabe como uma segunda profissão ou algo para depois da aposentadoria, e você está Sim, praticamente doutora, né? Vocês são pessoas muito graduadas. Muitos dos meus alunos são enfermeiros com pós-graduação, com doutorado, enfim. Você já tem todos os títulos e falta uma especialização técnica ali. E assim, Laura, eu queria te agradecer profundamente por você ter topado falar comigo. Fiquei super emocionada, porque eu tenho um carinho muito grande por você. A braveza da obrigada, professora da é Geuída. caro, mas assim, é fruto, é mérito seu, é esforço seu. Não tenho nem palavras assim para dizer. E assim, saiba que esse compromisso está firmado comigo, tá? Surgiu outro sonho no meu coração, que foi criar mesmo algo para, tipo, livre do consignado. Eu quero criar alguma coisa para que as pessoas possam vir e falar assim, cara, eu tava no caos, eu arrumei o caos, arrumei aqui o que vinha depois do consignado e me livrei de tudo. Então, são planos para o futuro, a gente está só começando e eu tenho certeza que a sua história, por mais assim
impactante que ela seja, vai ajudar muito outras pessoas. Então, eu vou vou pegar essas partes muito assim do que aconteceu com você, mas eu não posso desligar aqui antes de fazer uma pergunta que eu já ia esquecer. Laura, você estava muito endividada. Você estava muito endividada. Cara, o que foi que eu falei ou você viu ali na semana que fez com que você falasse assim, cara, entendi, eu consigo, assim eu consigo. Você consegue lembrar? Olha, eu acho assim que uma das coisas mais assim impactantes, acho que a frase, digamos assim, é a questão do fazer o dinheiro sobrar. Né? Aí eu disse assim, como? A curiosidade me aguçou, como que esse dinheiro vai sobrar? Como que eu vou conseguir resolver a minha vida, né, a partir disso aqui que eu estou recebendo? Né? Porque você sempre disse, vocês vão tentar resolver dentro daquilo que vocês recebem, porque foi com esse Sim. salário que vocês bagunçaram a vida de vocês. Eu acho que nesse momento, assim, um pouco de curiosidade e um pouco de esperança, né? Mas não no sentido, assim, só de, eu vou ter aqui, como se fosse um passe de mágica. Não, eu vou conseguir organizar, né, de forma que isso aqui que eu ganho, né, eu vou conseguir sobreviver. Eu acho que uma das coisas que nesse momento me ocorre é isso, mas acho que toda a atenção, a tua, digamos assim, a tua dedicação, o teu carinho com os alunos, e às vezes tentando pegar um pouco mais pesado, mas extremamente necessário, e a gente acolhe isso com muito carinho, né? Porque entende que a gente precisa de disciplina e muitas vezes a gente vai, ao mesmo tempo que não precisa ser cruel consigo mesmo, né? Mas a gente não precisa ser tão condescendente, né? De modo Sim. de dizer, tá tudo bem, né? Então, Sim. eu acho que essa questão, ela foi bem, assim, me impactou bastante. Legal. Ô, Laura, obrigada por me responder. Eu tô criando uma semana mais de Exaradina nova e a gente tá mudando muita coisa. E aí eu falei, tem hora que dá medo. Eu falo assim, cara, mas já tá dando tão certo do jeito que a gente faz, que medo de mudar. E aí eu olho muito para vocês. Pode falar, pode falar. Eu lembro de um como é que eu posso falar? Dos depoimentos, né, que eu assisti, foi bem antes de eu comprar o curso, eu não lembro, acho que era uma professora também, quando ela percebeu que estava faltando a comida na mesa dela, né? Aildo. E depois a alegria de poder comprar uma pizza e comemorar, né, ali as primeiras vitórias, a proteção salarial, enfim. Eu acho assim que foi um dos primeiros depoimentos que eu vi e eu disse assim, e é isso que você diz, né? Pessoas reais, né, dizendo o que está acontecendo com elas. Então, eu lembro que eu vi uma senhora que trabalhava como serviços gerais, que também conseguiu dar a volta por cima, né? Então, eu digo assim, gente, né, essas pessoas conseguem, eu também consigo, né? E assim, isso, Daja. Eu sou muito grata mesmo a tudo que eu aprendi nesse método, né? Eu tenho certeza que pessoas que puderem adquirir, puderem estar se dedicando a estudar, ele funciona, né? E te dá paz, te dá alívio, te dá a possibilidade de se sentir controlando a sua vida. Amém, amém, amém. Obrigada, obrigada, obrigada. Desculpa o chororô da prof. Vou deixar você descansar, que você está no meio de suas férias aí. Vou falar com outra colega sua agora, inclusive. Tô com uma tarde hoje dos sonhos. Eu falei assim: olha, esse povo aí tem que me deixar mais livre para eu poder falar mais com os meus alunos, porque aqui é uma loucura, né? Eu me divido entre 3 papéis. Eu falei assim, gente, se a minha vida for só falar com os meus alunos, saber as histórias dele, tá ótimo para mim, não preciso fazer mais nada. Brincadeira, mas muito obrigada mesmo pelo seu tempo. A gente vai, com certeza, com muito carinho, fazer com que a sua história agora inspire outras pessoas. Talvez você não enxerga ainda, mas e isso é uma das coisas que mais me incomodava em você. Falo, mas gente, por que ela se pune tanto, né? Porque você tá indo tão bem, você é uma aluna tão dedicada, mas olha de onde você veio, né? Uma vida inteira desregrada com dinheiro, um golpe financeiro,
aparece uma maluca na tua frente que podia ser mais um golpe. Tem isso ainda, Laura? Você não pensou que era mais um golpe? E na verdade, assim, eu disse, olha, se for mais um, é só mais um, né? Me ocorreu assim, mas eu acho que, se eu pensei isso, foi num milésimo de segundos, né? Eu acho que, como eu sou uma pessoa muito esperançosa e tem essa mania de acreditar no outro, eu entendi que eu poderia confiar. Só assim, um parênteses, eu lembro que eu fui numa consulta recentemente, e aí eu estava um pouco assim, já cabisbaixo e tal, então assim, eu cheguei e falei, fui tentar conduzir por que eu estava chegando naquele ponto, né? Aí eu disse assim, não, então eu passei ano passado, estou com a questão da tese, que está em atraso, isso está me deixando angustiada, eu passei por um golpe financeiro, e aí ele, nossa, aí eu disse, não, mas aí eu consegui encontrar um curso na internet, aí ele, você quis resolver o seu golpe com outro golpe? Aí eu, não era golpe. E aí eu tentando já falar do método para o médico, depois eu ri de mim, eu disse, eu sou muito louca também. É por isso, porque eu entendo quando a pessoa fica assim, meu Deus, um negócio da internet, tadinho do seu médico, porque de fato, né, a gente sabe que tem, tá aí, você viveu uma situação de uma pessoa que criou toda uma coisa para parecer que era real, mas eu fico muito feliz que a gente passou essa confiança para você e que deu tudo certo, né? Com quantos meses de mais dinheiro zero dívida você tem? 8 meses, vai fazer 8 meses, agora dia 23 de julho. E foi uma mudança, assim, fenomenal, vamos dizer assim. E isso que é incrível, conseguir entregar para vocês o que para mim demorou muito mais. Obrigada mesmo, de todo coração, tá bom? Tá bom, Dágia. Obrigada a vocês Um também. beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.